Paz Senhor, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no meu perfil. Gostaria de te convidar, já logo de início, assim, antes de terminar o vídeo, para ficarmos já kits, de se inscrever, de comentar, de compartilhar essa mensagem que eu estou colocando aqui para você. É uma mensagem que tem batido mesmo no meu coração. A Bíblia fala que a palavra de Deus era uma espada de dois gumes, né? Ela corta aí e corta aqui também. Então, esse tema que eu coloquei aqui, defenda a sua fé, é baseado naquilo que eu tenho feito, naquilo que eu tenho vivido. E nesse versículo aqui, ó, Colossenses 3:8. Tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quem entra na internet, quem está na internet, né? Eu crio conteúdo para a plataforma do TikTok, coloco algumas coisas no Instagram, que não sou tão assim, né? Aqui pro perfil do YouTube. Quem fica fuçando nessas coisas, fica vendo essas áreas assim, né, da internet, percebe que tem muita coisa errada. Percebe assim que tem muita coisa assim que você fala, gente, como é que aquele fulano de tal conseguiu? Como é que aquela fulana conseguiu fazer isso? Né? Até num tom de brincadeira, eles nem acho que Satanás teria tanta audácia. Ou ele fica com um caderninho lá anotando o que ele vai fazer, pegando as ideias das pessoas, né? Mas esse título, Defenda a Sua Fé, é um ponto que acontece muito comigo, né? Já não é a primeira vez que eu escuto isso, já nem sei quantas vezes eu já escutei isso, que eu sou uma pessoa muito teimosa. Quando eu acredito em alguma coisa, ninguém me convence ao contrário. Esses dias minha filha que disse, mas minha filha e meu filho, mas mãe, você é muito teimosa. Quando você tem uma coisa na cabeça e as pessoas conversam com você e lá não conseguem te convencer. Eu falei para ela assim, entra no assunto, expõe as suas ideias e tenta me convencer. Simples assim. Né? Não tem dificuldade nisso, tenta me convencer. Se você me convencer e me provar que eu estou errada, eu fico quieta, né? E muitas pessoas que me conhecem falam isso, né? Falam que eu sou uma pessoa assim, né? Que é difícil de mudar de opinião, e na verdade não é isso. Na verdade é que, assim, eu tenho a minha crença, eu tenho as minhas verdades baseadas na Bíblia, e se uma pessoa que tem mais sabedoria que eu, que tem mais entendimento da Bíblia que eu, fala algo que eu ainda não ouvi, ou que eu já ouvi, mas interpretei errado, e ela me convence, né? Lógico que eu creio que uma pessoa que vai fazer isso, se ela tem mais sabedoria que eu, mais conhecimento que eu, e ela está firmada muito mais na palavra do que eu, é lógico que o Espírito Santo vai me convencer, né? Então eu não sou uma pessoa difícil de baixar a guarda, não. A diferença é que eu defendo aquilo que eu creio, né? Eu defendo a minha opinião, custe a quem custar. Seja com quem for, né? Esses tempos atrás, não foi uma defesa, mas foi uma frase que uma pessoa me disse, uma pessoa, como se diz, um patamar mais alto que eu. E na hora eu não respondi nada por educação a essa pessoa, mas depois eu fiquei pensando, né? A frase com que ela falava, você tem que acreditar mais no que eu estou dizendo. E na hora eu ia responder para ela assim, então, mas você também tem que entender que eu ouvi outra coisa, né? Então, assim, quando eu escuto algo e aquilo fica dentro de mim e eu creio que aquilo é verdade, eu vou até o fim, até que alguém me convença. E o que isso tem a ver com fé? Tudo a ver com fé. O versículo de Colossenses 3:8 vai dizer basicamente isso. Cuidado, aprenda do Senhor, aprenda da Bíblia. E não existe aprender sozinho, tá? Não existe você falar assim, eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia 300 vezes, já conheço tudinho, já sei de tudo. Não. A palavra de Deus se renova toda manhã. Então, toda manhã, ela vai trazer algo novo para você. E ninguém aprende nada sozinho. Então, a pessoa que vem falar assim, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e porque eu ouvi daqui, de quem que você colheu a informação? Né? Vou pegar um assunto bem difícil aí. Dízimo. Eu creio que o dízimo é sim para nós. Eu creio que o dízimo é uma bênção na nossa vida. Eu creio que tem ali sim a bênção do Senhor sobre o dízimo. Não acredito que o dízimo seja feito para salvação. Né? Se eu dizimar eu vou para o céu, se eu não dizimar eu não vou para o céu. Não é isso que eu acredito. Mas eu acredito que todo cristão tem sim que dar o seu dízimo.
E aí eles vêm com muitas falácias, com muitas coisas, que é para a tribo de Levi, que é para o Antigo Testamento, que Jesus aboliu a lei, que não é para os dias de hoje, porque no tempo de antigamente dava alimentos, não era dinheiro. Não me interessa. Eu acredito que todo cristão tem que dar sim o dízimo por gratidão a Deus. Porque tudo que você é, tudo que você tem, foi Deus quem te deu. Até esse, vamos colocar assim, esse dom que eu venho falar aqui com vocês na internet, muitas pessoas têm, mas outras não têm. Então, foi Deus quem me deu isso, né? Então, tudo que eu sou vem de Deus. Então, o que me custa devolver 10%? Né? O que me custa dar uma oferta? O que me custa abençoar a vida de outra pessoa? Então, é mais ou menos isso que eu quero te dizer. Defenda a sua fé. Aprenda com pessoas que tenham mais sabedoria que você. Aprenda com pessoas que tenham mais instrução que você. Não comece ali, tipo, mas o cara cresceu comigo. E se ele sabe mais que você, se ele tem tempo de Bíblia, de jejum, de oração, comunhão com Deus mais que você, aprenda com ele, né? Agora, se ele está no mesmo nível que você ou abaixo de você, esquece. Você vai ensiná-lo, né? E eu sempre pensei assim, eu quero chegar onde pessoas que eu admiro chegou. Só que eu sei que elas caminharam, eu sei que elas fizeram algo para isso. Então, eu quero estar aonde essas pessoas estão. Então, eu vou ter que aprender com elas. E nunca com pessoas menores que, então você não aprende nada com ninguém que é inferior a você. Não, aprendo. Só que tem coisas que você só vai entender se você partir. A minha sabedoria está aqui. Eu tenho que pegar uma pessoa daqui para aprender mais. Não aqui, né? Então, quando eu vejo pessoas aqui, como diz na internet, falando abobrinha, eu só escuto e descarto. A minha opinião é essa. E aí, muitas das vezes as pessoas vão dizer assim para mim, porque você é teimosa. Não, eu não sou teimosa. Eu sei que se a pessoa souber mais que eu e mostrar, não é questão de provar ou não, porque o Espírito Santo já fez isso outras vezes. Tinha uma pessoa que ela tinha um conhecimento maior que eu bati de frente com ela, eu falei que não estava certo, dei a minha opinião. E ela falou, olha, Cássia, e ela deu a dela, né? Olha, Cássia, se eu estiver errada, o Espírito Santo vai falar comigo e eu te peço desculpa. Se você estiver errado, o Espírito Santo vai falar com você. E não falou nada, você vai me pedir desculpa, não. Mas conforme foi passando o tempo, eu peguei aquilo na cabeça e eu falava, Senhor, se eu estiver errado, o Senhor fala comigo, o Senhor me mostra. E sim, eu estava errado e voltei nessa pessoa e pedi desculpa para ela. Então, assim, eu reconheço quando eu erro, eu reconheço, assim, a minha pequenez, reconheço, sim, a minha pequena sabedoria que vem do alto, aquilo que eu conheço vem de Deus, só que eu não me limito a concordar com todo mundo. Então, aprenda a defender a sua fé, porque vai vir tempos difíceis, tempos de muita heresia, tempos de muita apostasia, e é um sinal da volta de Cristo. Então, se você não estiver preparado para defender a sua fé, sinto muito, você vai ser enganado por falsos profetas, falsas filosofias, falsos enganos, e você vai ser uma presa fácil. Então, não quer ser presa fácil? Aprenda com pessoas melhores que você, tenha mais sabedoria que você, se apega a pessoas que conhecem mais que você, nunca menos que você, né? Ou chama aquele amigo seu que acha que sabe, você tá vendo que tem alguns erros, cara, vamos aprender junto com outra pessoa, entendeu? Para quê? Para que os dois sejam alimentados e para que a sua fé aumente em Cristo Jesus, porque Jesus está voltando, ele está voltando, e vai ficar muita gente de fora por conta disso, eu creio. Por conta de achar, eu li a Bíblia sozinho, eu aprendi sozinho. Então, assim, esse aprender sem ser humilde para ouvir é um grande problema dessa geração. Não escuta nem os pais, mais os pastores, né? Então, aprenda com outros e aprenda a defender o seu ponto de vista. E se você estiver errado, baixa a bola, né? Eu sempre falo isso. Quando eu estou errado, eu baixo a bola e eu peço desculpa sim. Não seja soberbo, né? Mas também não seja bobo de acreditar em tudo que os outros dizem. E quando você acha que não está certo, fale. Dê o seu ponto de vista, apresenta versículos da Bíblia, mostre a sua interpretação, mostre aquilo que você aprendeu e sempre orando em espírito. Senhor, se eu estiver errado, me mostra. Se eu estiver errado, mostra para ele. Porque é assim que funciona. No mundo espiritual a gente não vê, mas a gente sente. Então a gente percebe quem está sendo sincero, quem está aí para nos enganar. E olha que redes sociais, internet tem um monte. Então você só vai filtrar e saber quem são os bons e quem não são com a direção do Espírito Santo. Então defenda a sua fé, porque a gente vai precisar. Se a gente
um outro assunto, né, que durante a tribulação, a gente vai passar pela tribulação, se a gente vai ficar no meio da tribulação, a gente vai precisar defender a nossa fé. E ensinar depois os outros também a defender a sua fé. Então, não se esqueça, a sua fé, a sua crença em Jesus Cristo tem que estar firmada dentro do seu coração. E o único que pode fazer isso para você é o Espírito Santo. Então, busque o Espírito Santo, busque a palavra de Deus em oração, em jejum, e peça para que ele te dê discernimento do Espírito e que ele te dê mais sabedoria, tá bom? Esse é o meu vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que o Espírito Santo fale no seu coração, que você tenha entendido e não se esqueça de compartilhar, comentar e curtir. Se alguma coisa que eu disse aqui você não concordou comigo, pode deixar aqui embaixo e vamos bater um papo, tá bom? Tá com Deus, a paz do Senhor.